apóstolo Tamar tem 5 minutos para a sua tréplica neste momento. Gente, meu celular vai muito descarregar. obrigado. Eu quero concluir aqui esse bloco para citar Mateus 4:4, que Jesus disse: o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Tempo presente, lá, eles tinham a Bíblia, 39 livros, mas a Bíblia era inútil para a salvação. Jesus disse: o homem viverá do que sai. E o que saía da boca de Deus? A boca de Deus era Jesus. Era a mensagem de Jesus, que dava vida, vida eterna. Jesus até reprova os loucos fariseus, os loucos saduceus, que queriam buscar a vida eterna na Bíblia. Eles disseram que vasculhavam a Bíblia em busca de salvação. Jesus os repreendeu em João 5:39. Vós examinais as Escrituras, porque vós julgais que nelas a vida eterna. Elas, as Escrituras, testificam de mim. E ele disse, Jesus, que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Então, hoje, é o mesmo comportamento das pessoas aqui, examinando a Bíblia, vasculhando a Bíblia, em busca de salvação, em busca da vida eterna, enquanto que as Escrituras testificam da vida eterna, que hoje é o profeta Cacofilipe. Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, trata-se do profeta Cacofilipe. O homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é o que saiu. A Bíblia, senhor Davi, é o que saiu da boca de Deus. Quando o senhor lê a Bíblia, de fato, o senhor é um historiador. Quando o senhor lê a Bíblia, o senhor está o quê? Lendo história, falando de história, pregando história, interpretando a história. A Bíblia é um livro de história. Mas vamos lá. Com respeito ao que o senhor disse aí, sobre os gregos, os 4 evangelhos que estão na sua Bíblia não foi escrito pelos gregos. Marcos não era grego, Lucas não era grego, João não era grego, Mateus não era grego. Agora, eu sei, o que o senhor está dizendo, eu sei que lá no Concílio de Nicéia havia 64 evangelhos e só 4 entrou, porque só havia 4 verdadeiros. Mas esses 4 aí não foi escrito pelos gregos, foi escrito em língua grega, mas não pelos gregos. Até onde eu sei, nunca houve um profeta ou uma escriba dentre os gregos. Agora, com respeito ao senhor dizer que eu afirmei que a Bíblia foi escrita pelos profetas, o correto era o senhor me perguntar. Senhor Deltamar, é verdade que a Bíblia foi escrita só pelos profetas? O senhor não me perguntou. Se o senhor tivesse me perguntado, eu tinha respondido. Mas eu fiz uma afirmação que a Bíblia, os livros da sua Bíblia, foi escrito pelos profetas. No Antigo Testamento, 27 livros do Antigo Testamento foi escrito pelos profetas. E os outros pelos escribas. Os escribas não escreviam mandamentos, os escribas não escreviam leis, os escribas não escreviam preceitos, regras, ordenanças, mas de acordo com Esté capítulo 2, os escribas, que hoje são jornalistas, eles sentavam-se na presença do rei de Israel para escrever a história de Israel e a história dos reis e dos profetas de Israel. É o que diz Esté capítulo 2. Os escribas contavam, relatavam, escreviam as histórias de Israel, as histórias do rei de Israel e dos profetas de Israel. Primeira Crônica, Segunda Crônica, Primeira Reis, Segunda Reis, Esther, e os livros da Bíblia foram escritos pelos escribas, mas todos os livros que contêm leis, mandamentos, preceitos, regras, ordenança, foi escrito pelos profetas, porque só aquele que tem a revelação de Deus pode fazer isso. Mas eu queria voltar aqui atrás. O senhor disse que eu estava falando sobre a procuração, né, do profeta mensageiro. Está com os discípulos de Cacofilipe. Todos os líderes religiosos hoje sobre a terra estão sendo julgados pelo profeta Cacofilipe e seus discípulos, e esse julgamento continuará lá. Mas me permita voltar aqui atrás, porque nós estávamos falando de Paulo. E o senhor estava a dizer que Paulo não era um profeta. E eu perguntei, o que é um profeta? Profeta é porta-voz. Profeta é a boca de Deus. Sim, a boca de Deus na terra. Paulo era o porta-voz de Deus no seu tempo. Ele era o profeta mensageiro. E Paulo encontrou-se com Jesus Cristo a caminho de Damasco. E Jesus Cristo deu a ele um chamado, uma comissão e uma mensagem que tornou-se as suas 14 cartas. Um profeta mensageiro, seu Davi, tem que ter o chamado, uma comissão e uma mensagem. E ele tem que mostrar onde a Bíblia fala sobre ele, onde os profetas anteriores falaram sobre ele. E Paulo mostrou isso em Atos 13:47. Paulo foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, e quando Jesus Cristo envia alguém, como ele enviou seus apóstolos lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, eles são profetas, e dentre aqueles profetas, havia um que tinha a chave do céu, que era Pedro, de acordo com Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16 em diante. Paulo era a salvação de Deus, de acordo com Atos 13:47. Os predestinados tinham que acreditar em Paulo, a mensagem de Paulo, de acordo com Atos 13:48.
E Paulo, como um sábio arquiteto, ele colocou o fundamento. Quem pode colocar o fundamento? Um profeta. E quando Paulo estava diante do rei Agripa, ele disse: ó, rei Agripa, tu acredita Ok, nos profetas? apóstolo, eu tava...